Jesus promete guardar e livrar a todos aqueles que forem fiéis da ira vindoura. Pastor Joel, que ira é essa? Será a grande tribulação? A igreja passará pela grande tribulação? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Fique comigo até o final e você irá desvendar no vídeo de hoje estes mistérios e outros mistérios que nós encontramos no livro de Apocalipse. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira, esse é um canal para pessoas como você. Isso mesmo, pessoas que amam a Deus, que desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você irá estudar, irá aprender comigo sobre a revelação de Apocalipse no capítulo 3. E se você está preparado, então vamos lá. Somente lembrando que nós estamos aqui dando continuidade à nossa série Apocalipse capítulo por capítulo. Aqui nós estamos comentando os versículos e estamos falando de modo detalhado cada capítulo do livro de Apocalipse. Como você sabe, os nossos vídeos são rápidos e objetivos, sem enrolação, sem ficar perdendo tempo, nós vamos diretamente ao que nos interessa. Bom, como vocês sabem, o livro de Apocalipse é um tema que eu amo e que eu gosto de estudar, e não somente de estudar, mas também de ensinar. Inclusive no curso de teologia, é a aula que eu mais gosto de ensinar como professor. E eu quero dizer para você, por que nasceu essa paixão em mim? Para quem não conhece a minha história, para quem ainda não viu, os vídeos que eu fiz há alguns anos atrás, onde eu falo como foi a minha conversão, eu me converti porque eu vi com os meus olhos em sonho o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento que eu pude ver em sonhos, ele foi tão impactante que ele transformou totalmente a minha vida. Eu que vivia no pecado, eu que estava brigando, eu que vivia embriagado, eu que estava brigando com a minha namorada, que hoje é minha esposa, mas quando eu tive um encontro com o Senhor, através do arrebatamento, onde eu pude ver com os meus olhos o arrebatamento, a minha vida foi totalmente transformada. Eu ouvi o soar da trombeta. Eu pude ver Jesus vindo, os céus se abrindo. E eu pude ver a igreja sendo arrebatada a encontrar com o Senhor nos ares. Foi então que eu, mais ou menos entre 3 e 4 da manhã, acordei chorando e me ajoelhei e disse: Deus, eu me arrependo dos meus pecados e hoje eu vou começar uma nova vida contigo. E eu tinha 18 anos de idade. Eu que tinha nascido num lar evangélico, que tinha aprendido os princípios da fé, eu acabei me desviando. Mas quando eu tive um encontro com o Senhor e pude ver o arrebatamento com os meus olhos, a minha vida foi totalmente transformada. Talvez você nunca teve uma experiência como a minha, impactante como essa. Porém, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor, a sua fé, ela aumenta, ela vai sendo edificada. Então, enquanto você está me ouvindo, a sua fé está sendo aumentada. Eu quero fazer a leitura de um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Esta foi a mensagem que foi enviada para a igreja de Sardes. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, tens o nome de que vives, mas estás morto. Então nós percebemos aqui que Jesus Cristo, ele se apresenta dizendo que ele tem os 7 Espíritos de Deus e também as 7 estrelas. Esses 7 Espíritos de Deus é uma referência ao Espírito Santo, em sua plenitude perfeita. As 7 estrelas são os 7 anjos ou os 7 pastores e líderes dessas igrejas, sobre quem Cristo tem autoridade sobre eles. Jesus irá falar de modo agora mais detalhado sobre como essa igreja estava vivendo. Ele irá falar para eles: olha, vocês somente têm fama de estarem vivos, mas de fato vocês estão mortos espiritualmente. Era uma igreja que tinha aparência, mas era uma igreja sem fervor e sem vida real com Deus. Esta, infelizmente, é a grande realidade de muitas igrejas no mundo. São igrejas ricas, são igrejas prósperas, mas falta a presença de Deus, falta a graça, falta a unção do Espírito Santo. Jesus então irá fazer algumas exortações. Jesus irá falar para eles despertarem, para eles acordarem, para eles saírem daquela situação espiritual na qual eles se encontravam. Jesus estava procurando dar um choque elétrico neles para fazer eles despertarem, abrir os olhos e entenderem que eles precisavam se arrepender e mudar de vida. E Jesus vai dizer: olha, vocês devem despertar desse sono espiritual, mudarem de vida,
porque senão vocês irão sofrer um juízo. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de perguntar para você o que você está achando do vídeo de hoje. Você está gostando da nossa série Apocalipse, capítulo por capítulo? Coloca aqui embaixo nos comentários o que você está achando dos nossos vídeos que nós estamos entregando aqui. Também não esqueça de deixar o seu like, compartilhe, envie estas mensagens, esses vídeos aos seus amigos, seus irmãos, nos grupos. Vamos fazer o reino de Deus crescer na terra. Eu conto com você para que isso aconteça. Muitas vezes nós compartilhamos tantas coisas e não compartilhamos a palavra de Deus. Para nós fazermos o reino de Deus crescer na terra com esses ensinamentos profundos da palavra de Deus. A segunda igreja que eu quero falar aqui neste vídeo é sobre a igreja de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3 e versículo 7. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. Então aqui nós vamos ver que Cristo se apresenta como aquele que é santo e que tem a chave de Davi. Ele aqui se apresenta então como tendo a chave, o poder, a autoridade para abrir e para fechar qualquer porta. Ele tem um controle, acesso sobre tudo e sobre todos. Ele tem o controle total sobre a salvação e sobre o acesso nosso até Deus. Ele também irá agora descrever como esta igreja estava vivendo. Ele irá falar que essa igreja era uma igreja que tinha pouco poder humano, mas que tinha uma fidelidade com Deus que era algo notável. E Jesus irá entregar para eles agora uma palavra que inclusive os pós-tribulacionistas não gostam de ouvir, que está no livro de Apocalipse capítulo 3 e versículo 10. Olha o que está escrito. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, da tentação, que há de vir sobre o mundo inteiro para provar, para experimentar os que habitam na terra. Então Jesus incentiva a perseverança da igreja, prometendo então que haverá uma proteção contra a hora da grande tribulação que há de vir sobre toda a terra, sobre todos os moradores da terra. E no Antigo Testamento, esta provação, essa grande provação, esse período de ira é chamado de provação de Jacó. Mas a promessa para mim e para você é essa. Quem guarda a palavra, quem se submete às escrituras sagradas, ele receberá como recompensa do Senhor a proteção, será guardado, será protegido desta ira que há de vir sobre todo mundo. Ou seja, se você for fiel, meu amigo, meu irmão, você receberá de Deus uma proteção. Primeiramente, Deus tira a sua igreja, primeiramente Deus tira a sua noiva e somente então é que a ira de Deus será derramada sobre esse mundo. Mas essa promessa é somente para os fiéis, é para aqueles que obedecem, se submetem à palavra de Deus. Esses não irão sofrer a ira de Deus, serão guardados, serão protegidos desta grande ira que há de ser derramada sobre todos os moradores da terra. Então, naturalmente, esta ira é uma referência direta à grande tribulação. Mas graças a Deus que os fiéis estarão com o Senhor. Graças a Deus que os fiéis irão sair primeiramente com o arrebatamento da igreja. E a promessa é essa, ao que vencer, ele vai se tornar coluna no templo de Deus, símbolo da permanência e da estabilidade juntamente com Deus. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de perguntar, você já está inscrito no nosso canal? Você ainda não está inscrito no nosso canal, não acredito. Como você faz para ainda não ser inscrito no nosso canal? Corra e se inscreva. Isso, aperte nesse botãozinho embaixo, não custa nada, é gratuito, ok? Não estou cobrando nada. Pode se inscrever, também ative, tem um sininho aí, ative o sino das notificações, coloque todos, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado pelo YouTube, assim você vai ficar por dentro de tudo aquilo que nós lançamos aqui semanalmente, com vídeos interessantes e relevantes para abençoar a sua vida. Bom, visto que você já se inscreveu e também já ativou o sino das notificações, vamos continuar. A terceira igreja que nós vamos comentar aqui no livro de Apocalipse capítulo 3 é a igreja de Laodiceia. Capítulo 3 e versículo 14 está escrito o seguinte: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui Cristo, então, ele se apresenta dizendo que ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é uma afirmação da sua divindade e também da sua autoridade. Ele também irá descrever como estava a realidade dessa igreja. Esta era uma igreja
morna. Era uma igreja que não era nem fria e nem quente. Era uma condição perigosa e também inútil para Deus. Antes de continuar, deixa eu abrir um parênteses aqui para comentar sobre. Se eu e você formos mornos, eu e você seremos inúteis no reino de Deus. O morno é aquele que ele não faz, mas ele não sai da presença de Deus. É aquele que não dá fruto. É o crente sem vida com Deus. É um crente que só tem nome de crente, mas ele não faz a diferença. Essa pessoa, para Deus, ela é morna, ela não é nem frio, nem quente. É uma pessoa que está em cima do muro. E Deus nos chamou, meu amigo, meu irmão, não para estarmos em cima do muro. O Senhor nos chamou para sermos quente, crente quente, isso mesmo, para estarmos cheios de Deus, cheios da presença de Deus. Que quando as pessoas olharem para mim e você, elas possam perceber a luz de Cristo. Elas possam perceber que eu e você temos algo diferente, algo que vem atraí-las para a presença de Deus. E essa era uma igreja que se dizia rica, mas o Senhor Jesus irá dizer que essa era uma igreja pobre, cega e nua. Está falando que era pobre espiritualmente, que era cega espiritualmente e que estava nu espiritualmente, ou seja, não tinha vestimenta de glória, não estava protegida com a presença de Deus e com certeza ela seria vomitada pelo Senhor. Essa era uma igreja que provocava ânsia de vômito no Senhor. Olha só que situação deplorável que essa igreja estava vivendo. E Jesus irá fazer então um aconselhamento a essa igreja, para que comprasse então agora um ouro refinado dele, e também vestimentas e colírio. Naturalmente que aqui é um símbolo da riqueza espiritual, de pureza e também de visão. E ele irá também falar a essa igreja para que eles se arrependam, para que eles voltem atrás, e ele vai dizer: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. O Senhor Jesus está dizendo que ele estava batendo na porta dessa igreja e dizendo para eles se arrependerem. Caso eles se arrependessem, o Senhor Jesus entraria. Sabe por quê? Quando eu e você somos mornos, sabe quando uma igreja ela é morna, ela é uma igreja que não faz a diferença, não evangeliza, não expulsa demônio, não cura os enfermos, não é uma igreja viva, não é uma igreja verdadeira. Essa igreja, ela coloca Jesus para fora. E Jesus está na porta da igreja, batendo na porta da igreja e dizendo: se vocês se arrependerem, eu entro, eu vou estar com vocês. E o que é mais interessante de tudo isso é que o Senhor Jesus, ele sempre irá falar de forma direta com o anjo da igreja, com o pastor, com o líder. E ele vai sempre chamar o líder à responsabilidade. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele tem um compromisso direto com os líderes. E os líderes estão nas mãos de Jesus. E ele sempre irá cobrar de modo mais intenso dos líderes. Naturalmente que a responsabilidade de ter uma comunhão íntima com Deus é de todos. Mas normalmente o Senhor passa, normalmente não, a forma bíblica é essa. O Senhor passa a visão para o pastor e o pastor transmite agora a visão que Deus deu para a igreja, para a sua noiva. Todos caminham dentro da visão com um só propósito, como se fossem um só. Então, que Deus venha abençoar todos os pastores, que Deus venha abençoar todos os líderes, dando graça, sabedoria, dando para você, talvez, que está vendo esse vídeo, que é um pastor, que é um líder, um dirigente, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te use poderosamente para cumprir a palavra de Deus, para cumprir a sua missão e a sua vocação. E para você que chegou até essa parte do vídeo, muito obrigado. Eu quero pedir a você, por gentileza, que deixe o seu like e não se esqueça de escrever aqui embaixo o seu comentário, o que você achou do vídeo de hoje. Qual foi a parte que mais tocou em você? Qual foi a parte mais interessante do vídeo de hoje? Coloca aqui embaixo nos comentários, compartilhe com seus amigos, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço. Nós nos vemos no próximo vídeo.